E no Dia Mundial da Saúde Mental, vamos aí a algumas explicações e dicas práticas, né, que é o que importa. Muitas pessoas erroneamente acham que estar saudável mentalmente é ter a ausência aí de qualquer doença diagnosticada, mas vai muito além e para mim, na verdade, é mentalmente e emocionalmente saudável. É impossível separar, né, existe uma conversa íntima e contínua entre o que a gente pensa e o que a gente sente, tá. Então quando nós estamos equilibrados e temos pensamentos e comportamentos positivos que nos auxiliam a viver uma vida de uma maneira mais plena, vamos dizer que então temos saúde mental, e eu também incluo emocional. A autogestão é um dos pilares da inteligência emocional, que inclusive é amplamente inserida no mundo corporativo, mas vamos levar aqui para a vida, tá? A vida pessoal, qualquer tipo de relacionamento e também, claro, no trabalho, tá? A autogestão, então, é a nossa habilidade de lidar com os nossos próprios sentimentos. Para isso, a gente tem que também ter uma ideia, né, de como que ele está. Temos aqui essa calculadora, vamos dizer, esse questionário de nível de estresse. Ele é um questionário protocolado, é importante refazer, né, durante aí as semanas, os meses, porque a gente vai respondendo também conforme as atividades, né, os acontecimentos externos. Quem tiver interesse, eu mando, né, o PDF ou o JPEG desse questionário, que depois então tem aqui o resultado e vocês vão se encontrar em uma dessas 5 zonas, tá? A atenção maior, claro, que é na zona laranja e na zona vermelha, e aqui tem um resumo do que isso pode acarretar, não só no que você está sentindo, mas como o seu corpo físico vai responder também diante aí a algumas situações. Sem fazer um terrorismo, mas fazendo, mas é mais para realmente gerar um máximo de atenção. O Brasil, apesar do brasileiro ser muito acolhedor, né, um pouco mais animado, né, a gente sabe que tem uma cultura aí mais festiva, é o país mais ansioso do mundo. E também temos aqui um alto índice de depressão. Então, atenção. Vamos lá. O estresse, ele tem uma relação aí com o cortisol, tá? O cortisol a gente precisa para a vida, tá? Ele regula o nosso humor, ele, ele acaba aumenta o nosso sistema, a resistência, né, do nosso sistema imunológico, ele faz a gente levantar da cama de manhã, tá? Mas quando ele é hiperestimulado, tá, sem eu realmente haver a necessidade a gente acaba então entrando em depressão, inclusive até a engorda, tá? E aí, o que a gente faz para controlar? A alimentação tem um papel muito importante, tá? Existem alimentos que são ricos em fenilalanina, tá? Que auxiliam nesse equilíbrio do cortisol. É um aminoácido precursor da dopamina, tá? Que é o neurotransmissor de mecanismo de recompensa do cérebro. Alimentos como frangos, ovos, arroz, abóbora, alcachofra, couve, têm alto teor de fenilalanina, tá? Outros alimentos que também nos ajudam muito são os ricos em triptofano. É um aminoácido precursor da serotonina. E aí já é um neurotransmissor que proporciona o bem-estar e também reduz o estresse. Queijo, ovo, batata, couve-flor, abacate. Na verdade, assim, tem uma lista muito grande, né? Aqui são algumas ideias e de alimentos de fácil encontro. Claro que sempre procure seu nutricionista, até porque aqui a gente tem a indicação de queijo, e hoje em dia, infelizmente, muita gente está adquirindo aí intolerância em lactose, né? Às vezes até algum tipo de alergia. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Para quem me conhece, eu sou professora de educação física. A atividade física tem uma série de benefícios, né? Mas como hoje o enfoque aí é a parte da saúde mental, a atividade física libera serotonina, tá? A nossa atividade física melhora o peso, né? Quando a gente fala também perda de peso, ganho de massa magra,
Vamos falar também da parte estética, né? Conforme a gente começa a se sentir melhor com o nosso corpo, a gente se sente melhor com nós mesmos, com os outros, tá? Também afeta a nossa parte emocional e mental. Mas aí falando um pouco mais cientificamente, e também até puxando um gancho de uns estudos que saíram no começo desse ano, né? Olha, a atividade física melhora a saúde mental. Melhora sim, né? Por essas questões que a gente está falando, liberação de hormônios, a gente se sente capaz, que consegue fazer uma atividade, um exercício que a gente nunca tinha conseguido fazer e achava impossível, e a gente consegue, supera limites, né? Então, nos traz aí novos horizontes, né? Coisas sobre nós mesmos, né? Que a gente não sabia que conseguiria. Fora isso, a massa magra, o músculo, tá? Estimula BDNF, certo? Que também é um neurotransmissor que é totalmente relacionado para a parte de aumento de memória e habilidade de aprendizado, tá? Então, sim, a atividade física, e agora aqui falando especificamente da musculação e exercícios localizados, vão auxiliar demais para a liberação do BDNF, tá? Aqui, falando um pouco mais de atividade física, eu gosto de colocar essas duas fotos juntas para mostrar a semelhança entre o músculo da panturrilha e o nosso coração. Você pode fazer os exercícios aí de panturrilha como até uma atividade de mindfulness, para parar um pouquinho o que está fazendo, prestar atenção em outra coisa, né? O sangue melhor bombeado, né, vai irrigar todos os tecidos do nosso corpo, inclusive o nosso cérebro, né? Aqui a gratidão, né? Tem um estudo, tem vários, né? Mas tem um da Universidade da Califórnia que comprovou que pessoas que exercem o exercício, né, de gratidão, agradecer pelo que tem, né, o que já teve, são 25% a mais, tá, felizes do que as pessoas que não fazem esse exercício diário. Quando a gente está agradecendo por algo que a gente tem, a gente cria um novo mindset, né? Então, nós conseguimos criar sentimentos positivos, né? A partir desses nossos pensamentos, que inclusive auxiliam na liberação da serotonina. Mais uma vez, o hormônio responsável que nos ao bem-estar, diminui a ansiedade. Outra coisa que acontece quando a gente pratica a gratidão é que diminui a frustração de algo que a gente não tem, né, ainda, e nos traz para o presente. Mais uma vez, também não deixa de ser um exercício de mindfulness. Voltando aqui para a parte, vamos dizer, de alimentação, né, mas da água. A água, nós temos então uma recomendação, mais ou menos, claro que depende das nossas atividades e como está o clima, de mais ou menos então 35 ml por quilo de pessoa de ingestão de água por dia. A água mineral possui magnésio e lítio, que são calmantes naturais. Auxilia o metabolismo como um todo, né? Facilita a circulação sanguínea, irriga todos os órgãos, levando os nutrientes que a gente precisa, retira as toxinas, né? Também, mediante todo o nosso metabolismo. E a água é condutora de eletricidade. No nosso cérebro acontecem bilhões de sinapses aí por minuto, tá? Então vai auxiliar, inclusive, a nossa função mental, mais uma vez. Eu sou um pouco suspeita, gosto muito do trabalho do floral de Bach, tá? É um tratamento natural com 38 essências, né? Que Bach, um médico inglês, descobriu, tá? É um tratamento reconhecido pela OMS, faz uma cura de uma maneira mais integrativa, tá? Não havendo nenhum tipo de contraindicação para quem quiser, então, começar um tratamento com floral de Bach. Outra terapia mais natural, apesar de ter as suas contraindicações, porque os componentes químicos dos óleos essenciais são vários, né? Mas a aromaterapia é uma aliada muito forte para esse alinhamento físico, mental e emocional, tá? É porque vai atuar
diretamente no nosso sistema límbico fechado, nosso sistema límbico fechado, que é responsável para interpretar os nossos sinais e influencia o nosso humor, tá? Os olhos têm ações físicas também, então a gente pode colocar num difusor, a gente pode realmente passar no nosso corpo misturado com algum creme ou óleo carreador, porque alguns, inclusive, pode, mais uma vez, alguns têm contraindicação, pode inclusive irritar a pele. Ou no caso, por exemplo, do alecrim, que é ótimo, é um ótimo anti-inflamatório, é estimulante, ele pode aumentar um pouco a pressão arterial. Então, quem é hipertenso, a gente acaba não recomendando. Um coringão é o lavanda. O lavanda não tem contraindicação, ele tem mais de 60 benefícios, englobando a parte física, mental e emocional, tá? Aqui tem muitos, eu coloquei alguns, são fáceis, inclusive, de encontrar no Brasil, e também a parte orçamentária também são bem viáveis, tá? E aí, agora falando um pouquinho mais, então, do Mindfulness. Mindfulness, na verdade, é uma das técnicas, tá, que a gente utiliza para dar uma baixada na função mais primitiva do nosso cérebro e acionar a racional, tá? Como eu comentei, a gente pode simplesmente fazer o exercício de escrever todo dia algo que é grato. Pode usar o que aconteceu na semana, pode usar o que aconteceu no dia passado, como quiser, tá? É uma atenção, então, para o que está acontecendo fora. Você pode fazer uma caminhada mais contemplativa, né? Ou mesmo praticar uma atividade física com atenção nos exercícios. Não deixa de ser um exercício de mindfulness. Já a meditação é uma introspecção, tá? Eu gosto de trazer alguns fatos aí, né, de estudos, artigos, né, científicos que comprovam, mas isso não é só com a meditação, inclusive o mindfulness, o quanto afeta, inclusive, a liberação de hormônios, tá? Regula, na verdade, essa liberação de hormônios, reduzindo o estresse, a ansiedade e também a depressão. Frequência cardíaca, pressão arterial, vários estudos comprovam que a prática de uma dessas técnicas pode acarretar nesses benefícios, tá? Para então finalizar essa mini quick palestra, né, eu deixo aqui uma meditação guiada nesse próximo slide para encerrar. Então, convido para esse momento aí que dura em torno de 4 minutos e 30, tá? Não é muita coisa, que pode gravar e pode ser repetido ao longo dos dias. Para a gente começar essa meditação, pedir para que procure um lugar calmo, de preferência ficar sentado com a coluna reta. Se você ainda não tem a prática de meditar, pode se encostar em algum lugar, não tem problema nenhum. Fechar os olhos e a gente vai começar com as respirações. São 3 respirações em 4 tempos, inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Começando inspirando pelo nariz em 1, 2, 3, 4. Solta o ar pela boca em 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, inspira. 1, 2, 3, 4. Expirando em 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, inspire em 1, 2, 3, 4. Solta o ar. 1, 2, 3, 4. A partir de agora, pode respirar da maneira que achar mais conveniente. Mantendo os olhos fechados, eu quero que primeiro se imagine nesse momento descalço. Se você não está, imagine que você está descalço, descalça, sem meia. E a gente vai começar a caminhar por dentro de um túnel. Um túnel que começa com a cor vermelha. Continua caminhando por esse túnel, uma cor laranja.
a cor amarela, um túnel bem bonito, luminoso, agora com a cor verde, indo para uma cor azul, a cor índico e aí a violeta. E agora você vai se deparar num lugar da sua preferência e vai caminhar por esse local. Lembra que você está descalço, descalça, mas é uma sensação agradável caminhar por esse local, que pode ser uma praia, pode ser uma cidade, pode ser sua própria casa, algum local que você realmente goste, que você se sinta confortável e com segurança. Conforme você caminha nesse local, você agora vai começar a procurar o seu jardim. E você então vai imaginar como é esse seu jardim. Eu quero que você olhe ao redor, olhe para baixo, se tem grama, se não tem grama. Olhe 360, se nesse local tem árvore, se tem árvore que tem fruta, se tem flor, se não tem flor. E agora ficar um tempo observando esse seu jardim. E agora, nesse momento, a gente começa a voltar por aquele túnel, passando então primeiro pela cor violeta, pelo índico, o azul, o verde, amarelo, laranja e o vermelho. E agora, retomando para o local onde vocês estejam sentados, deitados. Na hora que quiser, é só abrir os olhos e eu levo vocês a uma introspecção de como estava o seu jardim. Se estava organizado, se estava colorido, alegre, estava mal cuidado, com mato, buraco na grama. Reflita um pouquinho. Quem quiser depois compartilhar comigo, é só mandar uma mensagem. Enquanto isso, eu desejo a vocês um bom dia. Essa prática pode ser repetida quantas vezes for necessária, pelo menos a parte da respiração ajuda bastante no controle aí de qualquer tipo de estresse que a gente possa sentir durante o dia a dia. Um abraço para todos, um abraço forte e até a próxima. Para a gente começar essa meditação, pedir para que procure um lugar calmo, de preferência ficar sentado com a coluna reta. Se você ainda não tem a prática de meditar, pode se encostar em algum lugar, não tem problema nenhum. Fechar os olhos e a gente vai começar com as respirações. São 3 respirações. Muito obrigada.